Fala galera, estamos aqui de novo para trazer mais uma dica importantíssima para você agora para o seu vestibular do Enem em novembro. Bem, vou trazer agora para você a parte de som, de ondulatória, que cai muito no vestibular e nesse caso a gente precisa estar muito ligado. Dê uma revisada em fenômenos ondulatórios, ver quais são as características dos fenômenos para você trabalhar. Mas a questão que eu trago aqui para ti é uma questão que envolve acústica relacionada às qualidades fisiológicas do som, tá? Vamos dar uma revisada aqui nas qualidades fisiológicas e depois a gente aborda a questão e vê o que ela quer. Primeira coisa, quando eu falo de qualidades fisiológicas do som, a gente está falando de três qualidades: a altura, intensidade e o timbre. Cada uma, lógico, é diferente da outra. Nesse caso, a altura trabalha com a frequência da onda. E quando a gente fala frequência da onda, a frequência sonora, a gente está se referindo ou o som ele é agudo ou o som ele é grave. O que é um som agudo? É um som de alta frequência, certo? É aquele som bastante fininho que às vezes a gente escuta no cavaco e por aí vai afora. Então, um som agudo é um som de alta frequência. O som grave é um som de baixa frequência. Onde a gente escuta isso? Geralmente no instrumento musical chamado contrabaixo, né? Que ele produz um som grave, um som de baixa frequência. A intensidade, ela está relacionada com a amplitude, com a energia da onda. E nesse caso, eu vou caracterizá-lo sendo som forte, um som de grande amplitude, ou um som fraco, um som de baixa amplitude, tá? E o timbre? O timbre é a capacidade que nós temos de diferenciar os sons. Cada som tem uma sua forma, sua identidade, e nesse caso, nós conseguimos diferenciar esses sons devido à forma que a onda é produzida por cada som, tá? Então essas são as qualidades. E a equação da onda, famosíssima equação da onda, que nesse caso se constitui da seguinte forma: velocidade de propagação da onda, comprimento de onda vezes a frequência, certo? Então a questão ela vai abordar esse contexto e vamos dar uma lida na questão para ver o que é que ela quer. O processo de envelhecimento do ser humano provoca diversas modificações no organismo. No aparelho auditivo, algumas células não se renovam e vão ficando cada vez mais danificadas, tornando difícil ouvir sons agudos. Com base nessas informações, nesse estágio da vida, o ser humano percebe melhor os sons de... Bem, você percebe que a questão ela traz o seguinte: conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir sons agudos. Quando a gente fala de som agudo, está falando de som de alta frequência. Mas cuidado com o texto, porque a pergunta dele é: conforme vamos envelhecendo, perdemos a capacidade de escutar sons agudos, mas percebemos melhor os sons o que então? Grave, sons de baixa frequência. E quando eu faço a relação aqui na equação, se eu percebo melhor o som grave, se eu percebo melhor o som de baixa frequência, eu vejo que quanto menor for a frequência, maior deve ser o meu comprimento de onda. Nesse caso, a relação entre os dois são grandezas inversamente proporcionais. Conforme eu vou diminuindo a frequência, eu vou deixando o som mais grave, o comprimento de onda vai aumentando. Então, para a gente retomar o último ponto da questão e ler os itens, ver qual melhor se encaixa no contexto, vamos retomar aqui. Com base nessas informações, nesse estágio da vida, o ser humano percebe melhor os sons de... Percebemos melhor os sons de baixa frequência. Consequentemente, maior comprimento de onda. É isso que eu vou buscar no item. Item A. O item A diz assim: maior comprimento de onda? Correto. Não foi a nossa análise? Vamos analisar o resto para a gente tentar entender. Item B. Menor intensidade? Não. O texto não fala em intensidade. O texto está relacionado de som grave e agudo. Se eu falo grave e agudo, eu estou falando de frequência. E a intensidade, como é que eu vou identificar a intensidade no texto? Ou ele vai falar amplitude, ou ele vai falar energia. Então não percebo menor intensidade, tá? Vamos para o item C. Maior frequência? Cuidado, certo? De repente você vai dizer, leu lá no texto, que os sons agudos, maior frequência está correto,
mas essa não é a pergunta dele. Ele quer saber, com o envelhecimento eu escuto melhor os sons graves. E nesse caso, os sons de baixa frequência, grande comprimento de onda, tá? Item D. Menor amplitude, meu querido, menor amplitude, ó, tá ligado com a intensidade, que não está ligado com a questão. A questão está referindo agudo ou grave, frequência grande ou frequência pequena, alta frequência, baixa frequência. E o item é maior altura. Bem, você percebe que o item E está se referindo à altura, frequência novamente. Nesse caso, se é maior altura, o som agudo. Ele quer justamente o inverso. Ele quer o quê? O som grave. Então, se eu diminuir a frequência, eu aumento o comprimento de onda e o melhor item que se encaixa é o item A. Ok? Vamos para a próxima? Bem, galera, a questão que a gente vai abordar agora também relaciona comprimento de onda com frequência, tá? Como a gente viu anteriormente, e você já deve ter visto em outras ocasiões, você tem a seguinte equação. Você tem a equação da onda que relaciona velocidade, é o comprimento de onda vezes a frequência, certo? No caso de uma luz, no caso de uma onda eletromagnética, essa velocidade a gente substitui pela letra C e tem o seguinte valor, de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Lógico, evidente, eu estou considerando essa onda eletromagnética se propagar no vácuo, tá? Bem, então nesse caso aqui, novamente, eu tenho o seguinte parâmetro. Frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais, tá? Aquele cara que tiver a maior frequência tem o menor comprimento e aquele que tiver a menor frequência tem o maior comprimento. Para a gente resolver essa questão que envolve ondulatória, vamos precisar dessa informação bem aqui, ó, a relação entre frequência e comprimento de onda. Vamos ler a questão para a gente entender o contexto. Em mídias óticas como CDs, DVDs e Blu-rays, a informação é representada na forma de bits, 0 e 1s, e é fisicamente gravada e lida por feixe de luz laser. Para gravar um valor 0, o laser brilha intensamente de modo a queimar, tornar opaca uma pequena área do disco, de tamanho comparável ao seu comprimento de onda. Ao longo dos anos, as empresas de tecnologia vêm conseguindo aumentar a capacidade de armazenamento de dados em cada disco. Em outras palavras, a área usada para se representar um bit vem se tornando cada vez mais reduzida. Bem, nesse primeiro momento, você percebe que o texto está relacionando a área do CD, que ele chama de queimada, que se torna opaca, com o comprimento de onda. Então, olha só, a área queimada, que o texto se refere, ela é proporcional ao respectivo comprimento de onda. E o que ele está dizendo aí de interessante? Com o passar dos tempos, essa área vai se tornando cada vez menor. E conforme eu vou diminuindo a área, eu percebo também que eu vou diminuindo o comprimento de onda. Essa é a relação que ele busca no texto. Vamos para o questionamento. Qual alteração da onda eletromagnética que constitui o laser permitiu o avanço tecnológico citado no texto? Letra A, diminuição de sua energia. B, o aumento da frequência. C, a diminuição de sua amplitude. D, o aumento de sua intensidade. E letra E, a diminuição de sua velocidade. Bem, você percebe que com o avanço eu vou diminuindo a área, eu vou diminuindo o comprimento de onda. Isso é uma característica que possibilita variar o quê? Né? Se você analisar, diminuir a área, diminuir o comprimento de onda. Não te esquece da relação que a gente fez agora. Ó. Qual é a relação entre comprimento de onda e frequência? São grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso, eu estou diminuindo o comprimento de onda, porque eu estou diminuindo a área, que foi a relação que o texto informou. E o que acontece com a frequência? Aumenta. Então, com o passar do tempo, a frequência desses lasers estão o quê? Aumentando, possibilitando maior armazenamento no seu disco, certo?
Bem, você percebe então que conforme eu vou diminuindo o comprimento de onda, a frequência ela vai aumentando. E é isso que permite eu gravar, eu queimar, como ele diz, queimar o CD e ter uma capacidade de dados cada vez maior. Nesse caso, a frequência está aumentando. E aí, em que item está isso? No item B da nossa alternativa. Ok? Bem, galera, olha só. Trouxe mais uma questão para você, só que agora envolve parte de mecânica, dinâmica, que vira e mexe e cai do Enem, principalmente a parte de quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento, ela é uma expressão que determina a quantidade de movimento que a partícula vem a ter. E que expressão é essa? Quantidade de movimento ela é dada assim, ó, é uma grandeza de natureza vetorial. Eu preciso analisar o módulo, a direção e o sentido. E nesse caso ela expressa a massa multiplicado pela velocidade da partícula, tá? No caso bastante específico, nós vamos trabalhar o que nós chamamos de conservação da quantidade de movimento. Nesse caso nós vamos trabalhar que a quantidade de movimento antes passa a ser igual à quantidade de movimento depois, considerando, lógico e evidente, que nós estamos trabalhando num sistema isolado, certo? Nós vamos considerar apenas a força de interação interna e não considerar a força de interação externa, tá? Então, a quantidade de movimento antes passa a ser igual à quantidade de movimento depois. Vamos ler a questão para a gente poder entender e resolvê-la. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 gramas substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Bem, então a situação é a seguinte, eu tenho um cosmonauta no espaço, ou seja, vamos considerar que o sistema é isolado, essa força externa não age sobre o sistema. Quem é o sistema? O cosmonauta e a bomba. Só há interação interna entre o cosmonauta e a bomba. Se eu estou levando isso em consideração, eu tenho que levar em consideração então que a quantidade de movimento antes, quem é o sistema antes? Quando o cosmonauta e a bomba estão em repouso, tem que ser igual a quantidade de movimento depois. Quem é o sistema depois? É quando o cosmonauta vai para um lado e a bomba vai para o outro. E ele quer determinar qual é a velocidade do cosmonauta nessa situação. Bem, antes eu tenho os dois em repouso, velocidade é zero. Se eu tenho a velocidade zero, eu não tenho quantidade de movimento nem para o cosmonauta, nem para a bomba. E eu vou ter o depois. O que é o depois? O cosmonauta indo para o sentido, que eu adotei ele indo para o sentido esquerdo, e a bomba indo para o sentido direito. Se eu tomar como referência da esquerda para a direita, como a gente falou anteriormente, quantidade de movimento é um vetor. Então eu tenho que tomar cuidado com os sentidos. Então, quem tiver no mesmo sentido qual eu adotei, é positivo. E quem tiver em sentido contrário, passa a ter quantidade de movimento negativo. Substituindo a expressão em cima, eu tenho isso aqui, ó. Quem é a quantidade de movimento antes? Estão parados, não existe quantidade de movimento, é zero. Quem é o depois? É a quantidade de movimento do cosmonauta, que é negativo, menos QC, mais a quantidade de movimento da bomba, que é positiva, QB. Isolando para cá o QC, eu vou ter que QC, quantidade de movimento do cosmonauta, é igual a quantidade de movimento da bomba. Como a gente determina a quantidade de movimento? Massa vezes a velocidade do cosmonauta, massa vezes a velocidade da bomba. Substituindo os valores, massa do cosmonauta, 90, velocidade do cosmonauta, quero determinar. Massa da bomba, 360, velocidade da bomba, 0,2. Resolvendo e dividindo, a gente chega nesse resultado de 0,8 metros por segundo. Essa seria a velocidade do cosmonauta, o qual representa para nós o item E, a alternativa E do nosso texto, ok? Ficamos até a próxima.